Feliz 2026 e não poderíamos começar melhor. Até porque nem todos os começos vêm com barulhos, né? Alguns vêm com acolhimento. Dia 3 de janeiro temos a primeira lua cheia que vai acontecer no signo de Câncer. E isto não é coincidência. Um reconhecimento silencioso da sensibilidade, da intuição e da profundidade emocional que só o signo de Câncer carrega. E começar o ano com uma lua cheia acontecendo no signo de Câncer é praticamente o universo dizendo: antes de correr, sinta. Antes de decidir, escute o seu coração. E esta lua vai iluminar o que estava guardado, sentido, mas nunca verbalizado. Laços familiares e afetivos que precisam ser redefinidos. É um chamado profundo para se escolher sem culpa. E vocês vão perceber nesta lua que não precisam carregar tudo sozinho. O excesso emocional encontra um ponto de libertação. Lua cheia é o ápice. E ela em Câncer, este ápice não é externo, é interno. Então vocês podem sentir uma vontade de se afastar do ruído, um desejo de estar em casa, no silêncio, no corpo. Talvez sonhos mais vívidos, intuições mais certeiras, uma clareza emocional que até então não vinha e de repente vem. Esta lua não pede ação imediata, ela pede verdade emocional. E por que é um privilégio o signo de Câncer ter esta lua cheia? Porque o signo de Câncer é um guardião de memórias da alma. E iniciar o ano sob esta vibração significa que 2026 você começa com cura e não com ruptura, com sensibilidade e não com dureza, com propósito emocional e não apenas com metas vazias. E esta lua cheia concede a nós, cancerianos e cancerianas, um poder raro de reescrever a sua história emocional sem negar o seu passado. Então a pergunta é: o que ainda dói, mas já poderia ser curado? Onde você está se protegendo demais? E o que precisa ser nutrido, ao invés de consertado? Você vai entender que neste momento, sentir é força e não fraqueza. Então vamos ver quais são as mensagens para esta lua cheia que está acontecendo no signo de Câncer, porque ela promete. 2026 promete, né? Mas enfim, caso você tenha chegado aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Este é o canal Prontos para Vencer, o primeiro e único canal dedicado a todos vocês que têm o Sol, a Lua, o Ascendente, Vênus, Júpiter no signo de Câncer. Inscreva-se, ativa o sininho, deixa seu like, comentário, compartilha e se torne membro do canal. Isso ajuda muito. E hoje eu vim fazer uma dinâmica um pouquinho diferente. Eu trouxe um pouquinho de cada sentimento, sensação e até mesmo vivência que cada um de nós podemos passar. E aí, conforme você vai se identificando, você vai escolhendo a leitura. Então aqui temos 4 oráculos e cada oráculo vai ser uma leitura. Então eu vou falar um pouquinho de cada um e aí você vê se você se identifica, se é o que você está sentindo, passando no momento. Pode ser que você se identifique com 2, 3 ou com todos os oráculos. Então fiquem do começo ao fim, cada carta é uma história e a sua história pode ser narrada aqui nesta leitura. E temos aqui o primeiro, o Starseed. Por que eu escolhi ele? Porque neste momento, ainda mais numa lua em Câncer, nós cancerianos vamos sentir um pouco mais, claro, internamente. E talvez alguns de vocês já vêm vindo com certas reflexões. Esta é uma carta de uma pessoa que parece que chegou na Terra, neste mundo, para fazer algo diferente. Mas quando chega neste mundo, percebe que não é fácil fazer essa diferença. Aqui mostra uma pessoa que sente saudade de um lugar que nem sabe aonde é. Sabe aquelas pessoas que falam: eu não sou deste mundo, eu não me identifico com nada, nada faz sentido para mim, eu pareço um peixinho fora d'água? Pode ser esta energia deste oráculo, porque existem memórias. Existe uma identidade sendo descoberta, tentando ser compreendida. Então, se você está num momento onde é quase que uma crise existencial,
o que eu quero, o que eu sou, o que eu posso fazer, como eu posso mudar a minha vida, ou como eu posso pertencer a um grupo. Se você sente que você não pertence a nenhum grupo, ou não se identifica com ninguém, talvez você esteja vibrando esta carta. Por N motivos, talvez você esteja vibrando esta carta. Então calma, que daqui a pouco eu vou fazer uma leitura especial para você. E caso você esteja vibrando esta carta, Alpha Centaurius, que fala muito de um plano, de uma estratégia, de algo sendo pensado para ser executado. Aqui estamos falando de um checkmate. Aqui estamos falando de uma pessoa que está no meio corporativo, ou enfim, até mesmo nos próprios negócios, mas estão arquitetando uma solução, ou um salto quântico, ou um avanço, ou um sucesso. Aqui são as pessoas que querem estar dentro do jogo, ou querem estar competindo, ou querem estar dando este salto, evoluindo, crescendo materialmente. Pode ser também pessoalmente? Pode, mas aqui eu sinto que neste caso é sobre o que eu faço, quais pauzinhos eu mexo para chegar lá, para estar num lugar melhor, para conseguir de repente as minhas conquistas. Aqui estamos falando de metas, eu quero isto, eu quero aquilo, e o que eu tenho que fazer? Qual é a estratégia? Como eu posso me desenvolver? Então tá bem forte, tá? E se for o seu caso, a segunda leitura é para você. E vai ter minutagem também no vídeo e na descrição. Aqui vamos falar com os veganos. Não é sobre veganos, não é sobre não comer nenhum produto de base animal. Aqui estamos falando de um estilo de vida, estamos falando de um ato político, estamos falando de uma consciência. É muito mais do que apenas veganos. Aqui estamos falando de solitude, de independência, de paz. Então, se você está pensando em estar um pouco mais só, se sentindo bem com essa solitude, pensando em ir para um lugar onde você tenha mais autonomia, que você possa se desvincular de pessoas, situações, onde você pode ser o dono, a dona da sua vida. Aqui estamos falando também de tribo, de pessoas que pensam como você, que se conectam com seus princípios, valores, amores, enfim, o seu olhar para o mundo. Esta é uma carta que fala muito de este é meu lugar e aqui eu tenho tudo o que preciso. Então, se você está buscando isto, querendo manter isto, enfim, se conectando com isto, também podemos estar falando de uma espiritualidade, quase que um retiro espiritual. Se você está se conectando com isto, a terceira leitura vai ser para você. E agora, a quarta e última leitura, quarto e último oráculo. Aqui estamos falando da energia de Vênus, aqui estamos falando de um amor, de um romance, aqui estamos falando daquela sensação de almas gêmeas, aqui estamos falando de uma troca, né? Quando eu vejo essa carta, eu lembro do 2 de copas, quando duas energias se transformam em uma conexão gigantesca. Então, para vocês que estão conhecendo alguém, sentindo esta conexão, ou buscando esta conexão, se abrindo para o amor, ou até mesmo priorizando o amor para 2026, a quarta leitura é para você. Aqui a gente está falando de uma pessoa que está pronta para ser amada acima de tudo, ser amado acima de tudo. Esta carta pode ser para as pessoas que por muito tempo apenas amaram e de repente estão prontas para serem amadas. É uma energia muito boa também de amor, mas é claro, é sobre o amor. E aí na quarta leitura vocês vão saber quais são as mensagens. Lembrando que todas as mensagens, elas são formas de autoconhecimento, autoanálise, autocura. O propósito das leituras são reflexões que curam. Então aqui a gente vai começar com o Starseed, o oráculo número 37, que na soma dá o número 1. Então, normalmente quando você soma o dia, o mês e o ano que você nasceu, na soma completa, depois de todas as somas, dá o número 1, esta pessoa por si só é pioneira, ela é diferente, ela talvez não se identifique com as pessoas, porque ela está com a cabeça lá na frente. E como é uma carta que fala de memórias, pode ser que ela esteja com a cabeça lá atrás também, comparando com o presente e não vivendo tudo o que veio viver. Enfim, temos o 8 de espadas e temos o 3 de paus. Ok?
Temos o 8 de ouros, 8, 8. Perfeito. Temos o 5 de ouros. Para vocês que se sentem um peixinho fora d'água. 6 de espadas. Que nunca se entende ou percebe que o outro nunca te entende. Se isto atrapalha o seu dia a dia, atrapalha as suas relações, atrapalha o seu convívio com a família, com os colegas de trabalho. Se isso não te deixa crescer, vamos pensar diferente, porque o 6 de espadas representa essa bússola, representa novas direções, novas formas de enxergar a vida, de pensar, ideias e insights também. Se temos o 8, 8, o 8 representa o infinito, né? E como podemos sair deste ciclo? Será que você também não traz de outras vidas esta sensação? Será que isso não é uma tendência da alma? De nunca se sentir pertencente a um lugar? Se você está aqui, é porque você pertence a este lugar. Se você está aqui, tem um porquê. E você pode transformar tudo à sua volta, ou pode se transformar para que você não fique apenas parecido a eles, mas que você possa interagir com todos, ganhar, usufruir, reconhecer, enfim, aprender com todos. 8 de espadas é uma prisão que você mesmo criou. A impressão que a cruz é mais pesada do que de fato é. Ela poderia sair livremente daqui, facilmente. Existem caminhos, só que os olhos estão tapados. Existe um pensamento para dentro de achar que ali existe um perigo. Que ser você é perigoso, talvez. Que ninguém vai te entender, reconhecer. Como assim? Óbvio que tem pessoas que vão se conectar. Talvez você esteja buscando ou esperando de pessoas erradas. Mas é fácil? Fácil não é. Mas é possível sair desta prisão mental. Júpiter, otimismo, Gêmeos, comunicação. Chegou a hora de se expressar. Existem várias pessoas diferentes no mundo. E muitas delas são extremamente interessantes, mesmo que diferentes de nós. Então, como você pode transformar esta suposta diferença em algo atrativo, em algo comercial, em algo palpável, curioso? Que adianta ser diferente e você ficar guardando toda esta diferença dentro de você, remoendo por não estar no lugar que você gostaria, ou fazendo, ou sendo acolhido da forma que você gostaria. Enfim, reflexões, tá? Temos o 3 de paus, que é uma carta que fala de boa recepção. Se você está chegando num lugar, você vai ser bem recebido. Então, às vezes, parece que foi criado, e eu entendo, gente, eu passei por isso muitas vezes, de achar que aquele lugar não me cabia. Mas eu achava, e eu construía este medo, ou esta fobia. E poderia ser apenas coisas da minha cabeça, baseado em fatos, claro, que já aconteceram com outras pessoas, mas este medo também sendo construído por minha parte ganha mais força. E a ideia agora é se deslocar deste lugar, de perder estes medos, de curar estes traumas. 8 de ouros, falamos de reconhecimento, de maestria, de você se profissionalizar. Se você é diferente, ganhe dinheiro por isto. Brilhe por isto. E não se frustrar, muito menos perder oportunidades. Se sentir falhando. O dinheiro, a segurança, secando. Então, conselho para vocês, mude este pensamento. Você pode ser diferente, pode ser agregador, pode ser interessante, pode ser fascinante e, claro, brilhante. Então, assim, mude alguma coisa dentro da sua cabeça para que você possa externar algo a mais, porque tem algo a mais sendo guardado. Para que as pessoas possam te ver como uma semente estrelar, como algo, alguém diferente, que veio para colorir, que veio para ensinar, que veio para até mesmo incomodar, porque o incômodo transforma, e talvez você veio para transformar, e você está aí, escondido, escondida, pensando, não se identificando.
e perdendo a maior oportunidade de todas, de existir, de brilhar, de acontecer. Então, não fique presa nos seus próprios pensamentos, ok? É uma rapidinha, tá, gente? Deixem bastante like caso vocês queiram mais leituras como estas. E eu vou falar com um outro grupo. Então, semente estrelar, se acolha. Converse, troque, busque sua tribo, mas não fique remoendo, pensando, se limitando. Quando, na verdade, tirando estes pensamentos, o seu perispírito estaria brilhando, brilhando, brilhando. Então pensa em você sim, mas olha para fora. Se divirta também. Se permita, se permita. E vamos falar com Alpha Centaurians, vocês que estão tramando, arquitetando, vendo o jogo de cima, conscientes do passo a passo, ou querendo entender este passo a passo, mas a vontade é esta, colocar um projeto para fora, tirar uma ideia da cabeça, montar uma maquete, fazer uma miniatura de você mesmo e se fazer vencendo. Ganhei o jogo, zerei o jogo, checkmate. Se vocês estão nessa energia, já deixa o like, né, gente? Ativa o sininho, compartilhe este canal, fale sobre este canal em todos os outros canais que você assiste. Isso não é falta de educação, na verdade é uma utilidade pública. Os cancerianos precisam entender um outro ponto de vista do signo, que talvez nunca vão encontrar em outros canais. Mas enfim, aqui estamos falando de pessoas com estratégia, com sabedoria, com dinamismo. O que vocês precisam saber exatamente agora, nesta lua cheia que está acontecendo no nosso signo maravilhoso. Temos aqui o 2 de espadas, até mesmo sobre dúvidas. Não sei se deveriam pensar tanto, porque já tem este clima de estratégia, então às vezes você fica demorando muito. O próprio xadrez demorado, né? Pode ser por isso também. 8 de copas, ok. Temos o julgamento. Em cima do deck ficamos com o rei de paus. O rei de paus. Nossa, parece sério, hein? Parece bem sério este jogo. Talvez até um clima de tensão. Calma. Eu vou pegar esta carta e vou tirar mais uma. Três de ouros. Ok, perfeito, perfeito. Ok. Essa, não sei se é dúvida, eu acho que são duas oportunidades e uma delas faz com que você tenha que sair de um lugar que não necessariamente é ruim, mas aqui você está querendo dar um salto, ir para um outro patamar, melhorar, de repente receber mais todo mês. Sabe quando você quer dar um upgrade? Até mesmo mudar de casa, ou enfim, de carro. Eu sei que não é a realidade de todos, mas aqui parece que você está bem e você quer ou está neste momento de expansão e agora é como se inovar, como fazer algo diferente, como criar produtos ou estratégias diferentes para aumentar os ganhos, ou aumentar, enfim, a visibilidade profissional, o reconhecimento. Então aqui eu vejo escolhas e dúvidas. O bom dessa carta, ainda mais numa lua cheia em Câncer, que vamos ter sonhos lúcidos, vamos ter uma intuição bem afiada, é que esta carta não está falando do que é óbvio. Ela está falando de você fechar os olhos, se colocar em cada situação e escutar a sua voz interior. Escutar ou sentir o seu coração. É como se eu estivesse com os olhos tapados e eu vou tatear as opções que tem. Aqui eu sinto um calor, aqui eu sinto que tem algo, aqui não. E o que eu sinto em relação a isto, em relação a isto? O que o meu coração está dizendo? E aí eu escolho, eu pago para ver. Eu me permito a viver.
esta escolha. Então o seu julgamento está afiadíssimo. Aqui neste caso fala muito de renascimento. Estamos falando de uma grande chance, talvez até mesmo uma segunda grande chance. De repente você já prestou este concurso ou já utilizou desta estratégia e aqui você está adaptando, melhorando, estudando mais, se lapidando e bom, você consegue. Você consegue. O rei de paus, o rei mais interessante, mais sexy, mais sedutor do tarô. Aqui é um líder natural, energia de leão. Então, eu vejo que neste caso existe um protagonismo. Existe um plano executado e bem sucedido. O 8 de copas representa você saindo. Andando. Porque você encontrou um lugar melhor. Ou você encontrou o endereço deste lugar melhor. Então, para quem está pensando em crescer em 2026, mesmo que você esteja bem aonde você está, por que não ver o que está rolando à sua volta? Por que não se candidatar para algo melhor, já que você não tem nada a perder? Como dar um passo gigantesco? Porque aqui parece que você está neste lugar de poder escolher o que é melhor para você e sendo acolhido aonde você chegar, trabalhando em equipe, talvez num outro lugar ou de uma outra forma, as suas ideias sejam levadas a sério e possam de fato prosperar, vingar, expandir. Gente, a gente está falando do rei de fogo. O rei de fogo. E aqui eu te vejo como um líder. Mesmo que você não tenha um cargo acima de alguém, mas aqui eu vejo você como um líder dessas escolhas e um líder da própria vida. Porque essas estratégias são sobre a sua vida. Especificamente sobre a qualidade, o aumento ou a grandiosidade da sua vida. E eu sei que é importante esta decisão. E só você pode fazer. Mas ainda assim, eu sinto que esta vontade, este novo, precisa ou de mais fé, ou pode ir com mais coragem. Sem medo, sem olhar para trás. Porque nesta carta, você não olha para trás. É como se você estivesse levando tudo com você. E não faz sentido olhar para trás. Até porque você vai ser bem recebido, ou aonde você estiver, você vai ser bem assessorado, valorizado, e existe uma projeção de crescimento. Eu sinto que todo este suposto incômodo, ou até mesmo essa estratégia, seja porque do jeito que tá assim, e você quer fazer isto. Então você quer sair da mesmice, ou quer continuar pegando este ritmo de subida, porém com os pés no chão, com estratégia, com sabedoria. E também com espiritualidade. Muita energia de peixes aqui. Então existe algo, uma telepatia. Existe algo também sobrenatural, mediúnico. Esse jogo, você não está jogando sozinho. Tem uma espiritualidade te ajudando, te iluminando, clareando as ideias. E por isso que é checkmate. Mas vamos falar com os veganos. Vamos falar com as pessoas que estão buscando essa solitude, buscando paz, buscando um ambiente mais tranquilo, mais arborizado, ou buscando ter mais autonomia na vida, no estilo de vida, buscando pessoas, amigos, tribos, uma nova família, sabe? Uma nova sensação de casa. Talvez cuidando muito da espiritualidade, até mesmo pensando em um retiro, ou ir para um lugar que remeta a esta paz espiritual. Temos a Imperatriz e temos o 2 de paus. Para vocês que estão buscando um novo mundo, buscando um novo lugar para cultivar, estamos falando aqui da Imperatriz, né? Touro, Vênus, para cultivar sua própria comida, seu próprio alimento, realizar sonhos de infância, ou pensar também num futuro mais estruturado, mais organizado na sua vida. 2 de paus é quando você percebe que existe uma montanha e atrás dela tem um vilarejo. E lá as pessoas são
leves, valorizam certas coisas. Então parece que vocês estão buscando um novo lugar para morar, tá? Para viver, trabalhar, ou até mesmo um grupo de pessoas. Para vocês também que têm por algum motivo essa sensação de solidão, ou até mesmo de não pertencimento, existem vários grupos interessantes que falam sobre o assunto que você gosta, que pensam como você pensa, que você poderia também se unir, poderia fazer parte. Para que você perceba que você não está louca ou louco, ou que você não está fantasiando uma realidade que é possível de ser vivida. O 9 de espadas fala um pouco de ansiedade, né? Então, às vezes, essa busca é pela cura, pela tranquilidade. Algumas pessoas vão estar, né, fugindo de uma forma, como eu posso dizer, não é nem fugindo de uma realidade, mas não é dessa forma. É quando você passa poucas e boas nas mãos da sua família, ou no seu casamento, e aí este lugar, este quase que esconderijo, também é para se proteger, também é para estar se sentindo segura. E é claro que também é um estilo de vida que nem todos aprovam. Estou falando que vocês vão virar isso ou aquilo, mas às vezes as pessoas vão olhar para você e falar: tá, mas por que você quer fazer essa mudança nessa altura do campeonato? Você sempre foi da cidade grande, por que você quer ir para o interior? Ou por que você quer ir para a zona rural? Por que você está fazendo isso sendo que você sempre comeu carne, sabe? É como se as pessoas estivessem meio que atrapalhando e por isso que você vai se afastando. Mas existem pessoas interessantes. De qualquer forma, esta é uma carta que fala de ansiedade, de noites em claro, de se preocupar com algo que nem vai acontecer, talvez. Temos aqui o 4 de ouros. Ok. Em cima do deck ficamos com Rainha de espadas. Ok, cancerianos e cancerianas que estão buscando autonomia, paz, solitude. Eu acho lindo. Este é o caminho. Mas será que não é preciso um pouco mais de racionalidade? No sentido de estratégia, no sentido de guardar dinheiro, no sentido de economizar, no sentido de levar isso para outros aspectos da vida. Rainha de espadas é uma rainha fria, calculista, que planeja muito bem. E quando eu vejo o 4 de ouros, eu vejo que existe ainda uma tentativa de guardar, de manter, de estar. Então pode ser, entre aspas, uma utopia a princípio. Sabe quando, quando eu envelhecer eu vou fazer isto, quando eu me aposentar eu vou fazer aquilo. Sabe quando você fica jogando para o futuro uma vontade do presente? E pior, uma vontade do passado? Só que esse futuro vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai passando, vai passando, vai passando. E aí vem uma preocupação, vem até um medo, vem até um desespero. Então, neste exato momento, Rainha de espadas. Ok, estratégia, eu quero fazer isso, pode demorar 2 anos, mas eu tenho um plano passo a passo. Então, aqui existe também uma possibilidade de tirar sonhos da gaveta e finalmente transformá-lo em realidade. A energia de Vênus é muito forte, principalmente com a Rainha de espadas. É quando você consegue colocar em equilíbrio energia de Libra, na balança, tudo. E você não para enquanto não estiver equilibrado isto. Então, por muito tempo, talvez você tenha carregado muitas coisas, vivido muitas coisas, aguentado muitos sapos. E provavelmente este é o chega. E de repente, abrindo mão daquilo que você reconhecia como um seu tudo. Sabe que para você, de repente, o seu tudo seria ter um apartamento caríssimo, um carro caríssimo, o emprego dos sonhos, e de repente hoje o seu tudo é ter o seu lugar lindo, maravilhoso, mas longe desta ostentação, ou longe daquela coisa inalcançável que precisava de milhões para ter. Existem formas e técnicas construtivas, existem formas de viver tão diferente do que estamos habituados e traz uma abundância, uma prosperidade, uma autonomia. E tem várias referências também na internet para a gente ver de pessoas construindo a sua própria casa, criando o seu próprio vilarejo, enfim, vivendo da sua própria comida. São exemplos. São reflexões, mas aqui eu sinto você abrindo mão de um conceito também do que é prosperidade. Por isso que eu estou falando tudo isso. E temos 4 de paus, 4, 4, que na soma dá o 8. Aqui estamos falando de um casamento, de uma celebração, de um bem-estar, de estar na sua própria pele.
com as pessoas, no trabalho, enfim, na vida. Aqui fala de uma harmonia. Então eu sinto que você está saindo de um sistema, de um jeito, de um estilo de vida, indo para outro, ou buscando outro, onde você vai ter harmonia. E de repente, este seja o verdadeiro luxo de 2026. Quem está bem na própria pele, em harmonia com o todo. E eu espero que sejam vocês, ok? Mas vamos falar com o último oráculo. Ué, ok, calma. Solitude, independência e paz. Se é isto que você quer, se é isto que você determina para 2026, nesta lua cheia, acenda uma vela branca, um copo d'água e fala em voz alta o que você quer. Por que você quer? Se faça escutado, escutada. Ok? Mas vamos falar com esta energia do amor, do romance, da paixão, do estarem prontos para uma relação. O que precisamos saber neste exato momento, independente se você já está casado, casada, começando a namorar ou buscando esta pessoa. Vamos ver quais são os conselhos das cartas. Deixem um like, ativem o sininho, compartilhem este vídeo, se tornem membro do canal e me sigam no canal Frequência Vibratória. Vou postar vídeos por decanato por lá. Ok, temos a carta Enforcado. Temos o 3 de Espadas. Pagem de Paus. 6 de Copas. Ok. Em cima do deck 10 de Ouros. Muito bom. O 10 de Ouros. Ok, gente. Tá, vamos analisar. A princípio, né, este oráculo já tinha sido escolhido, é um sentimento, é uma vontade, é um desejo, talvez até uma conexão mais forte do que outras, ou a mais forte da sua vida, e eu acho isso lindo. Só que quando sai o enforcado, a gente está falando de sacrifício neste caso, no sentido de, primeiro, que o enforcado representa a energia de peixes, então nem tudo que está acontecendo você está vendo, nem tudo que você está sentindo é real. Então, assim, são questionamentos. Não são caraminholas, mas são pontos de vista que podemos olhar. E até para não repetir, reproduzir vontades, utopias, sonhos, idealizações, projeções do passado. Nesta relação, ou com esta pessoa, que a princípio é tão especial. Então, assim, um olhar mais apurado, só que como a gente está falando de sacrifício, às vezes a gente abre mão pelo amor. A gente deixa de fazer o que a gente sempre sonhou por amor. Até paramos de falar com pessoas que a gente gosta por amor. Até mudamos a nossa roupa por amor. Às vezes até nos afastamos da nossa família por amor. Então é importante sempre questionar este amor. Pagem de Paus. Aqui existe o entusiasmo, aqui existe toda uma... E é como eu falei, com a energia de peixes, Netuno, dia 27 de janeiro, vai sair do signo de peixes e vai entrar de vez no signo de Áries. Então a cabeça vai dar uma mudada. Tá? Aqui a gente tem o 3 de espadas. E o que significa o 3 de espadas? Coração partido, término, ou enfim, uma complicação, um tempo. Mas existe aqui uma suposta volta. Se você está falando de amor com uma pessoa que já faz parte da sua vida há muito tempo, que vai e volta, ou que foi e você ainda continua pensando, talvez seja o momento de você conversar pela última vez, e quando eu digo isso não é porque vai acabar, mas pela primeira ou última vez falar o que você sente e buscar respostas do que o outro sente, para a partir dali você saber se continua ou não. Mas aqui parece que tem um vai e vem aqui. Vai e vem. Esta é uma carta positiva que fala de algo a longo prazo.
E relações assim às vezes duram muito tempo. A pergunta é, será que são boas? São construtivas? Essa é a pergunta. Mas o 10 de ouro significa algo a longo prazo. Ou que precisa ser encerrado, ou que precisa ser começado. Mas eu quero tirar mais cartas. Eu não queria que saíssem essas cartas. Ok, vamos tirar mais 2 cartas. Para entender melhor este 3 de espadas, que fala de corte, e este enforcado. Mas também às vezes esse tempo é necessário, né, gente? Cada caso é um caso. Temos 9 de paus, resiliência. E temos a carta o julgamento, o renascimento. Em cima do deck ficamos com 5 de espadas, que fala um pouco de conflito. Energia de aquário. Ok, gente. Vou ser bem sincero com vocês, tá? É uma leitura geral e cada um está vivendo uma realidade. E relacionamento às vezes é bem complexo, quando nem precisaria ser, mas a gente está falando de amor, está falando de ego, está falando de exclusividade, né? Tem pessoas que têm umas relações tão conturbadas e normalizam isto que é super complicado falar de amor em leituras gerais. Quando eu falo resiliência, não é sobre aceitar menos do que você merece, não é sobre esperar que o outro um dia melhore, para que você possa se sentir segura, seguro dentro da relação. Esse julgamento, quem faz é você. Fala de um renascimento, mas também é legal a gente olhar para tudo isso com outros olhos, com outros pontos de vista de fora, para ver que tipo de relação é esta, que tipo de amor é este. Se é um amor legal e por qualquer motivo teve uma quebra ou um tempo, vai voltar, vai ficar bem, vai dar tudo certo. Mas se é uma relação que te suga, que te deprime, ou que te diminui, ou que te drena, começa a repensar. E se você está sendo rejeitado, rejeitada, ou não valorizado por quem você ama, se questione o porquê que você ama. Tem um motivo. E por que você consegue amar uma pessoa que não sente o mesmo por você? Isto pode ser algo da primeira infância. Uma tentativa de agradar, de pertencer, de ser validado por alguém desde a infância. Então este vai e vem pode ser também sobre o que você permite que o outro faça. Enfim, eu não quero que essa leitura seja sobre isto, então eu vou tirar outras cartas. Eu quero uma energia boa para este momento de relacionamento, porque eu sinto que o signo de Câncer merece um bom relacionamento em 2026. A solitude é ótimo, mas encontrar uma pessoa que está na mesma página que a gente, vibrando a mesma energia que a gente, é maravilhoso. Então vamos ver mais mensagens, hein? Deixem um like e inscrevam-se. Este é o primeiro e único canal dedicado ao signo de Câncer. Temos a carta, o oráculo número 10. 10 de fogo. 10 de paus. Temos a carta As de ouros. E temos o 3 de copas. Ok. Em cima do deck ficamos com o artista. Amo. Gente, nesta rodada, para o amor, talvez para muitos sejam preciso este spa, não só do corpo, mas da alma. Talvez já tenha acontecido isto. Talvez você já esteja por muito tempo solteiro ou solteira, ou focando em outras coisas, ou focando em você. E por conta deste foco em você, agora você está descobrindo coisas em você, desejos em você, e talvez você já esteja pronto para se relacionar. Não vou dizer que seja um amor da vida,
ou que você esteja buscando isso neste exato momento, mas parece que você está sentindo uma vontade de se sentir desejado, talvez amado, mas principalmente valorizado. Então aqui mostra que você está pronto para colocar a música, acender as velas, tomar um banho, sair, se conectar, falar com pessoas, se divertir, talvez até deixar que seja algo mais orgânico. E às vezes é quando você menos quer, às vezes é quando você mais está focado em você, que acontece. Quanto mais você se curtir, mais você se cuidar, mais você se permitir, mais provável é desta relação acontecer. Principalmente porque você está, ou pode estar, se destacando, chamando atenção. O pioneiro, amo. Nossa, tem bastante energia positiva de uma sensação de bem-estar, de pronto para amar. Eu amo, 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 amo. Mas é claro, né, gente? É uma leitura geral, atemporal, e caso você queira falar diretamente comigo, o meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular e tablet. Um beijo de luz, ativem o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.